Oi, pessoal! Hoje eu quero falar um pouco mais sobre as imagens, gráficos e figuras que a gente insere nos nossos trabalhos científicos. Eu sei que eu tenho já colocado alguns posts relacionados a esse tema, tanto no Instagram quanto no Facebook, e eu queria responder uma dúvida que surgiu para mim quando eu abri uma caixinha, de perguntas nos stories, sobre como que tem que ser a formatação e como que a gente tem que inserir as figuras num texto. Qual a melhor forma de inserir e de adequar essas figuras no texto. Bom, eu espero então que a essa altura vocês já tenham visto como que deve ser feita uma figura, questão de cores, quais programas que a gente deve utilizar e nesse sentido também quais são os melhores formatos para a gente salvar as figuras, dependendo do nível de resolução que a gente quer ou da resolução que a revista vai te pedir, se for o caso de você estar submetendo um artigo, se você estiver preparando um artigo para ser submetido para aquela revista. Mas a mesma coisa vale para um trabalho como um TCC, uma dissertação ou uma tese, porque a gente vai imprimir aquele trabalho, na maioria das vezes a gente tem que entregar uma versão impressa para a banca, então a gente tem que ter esse cuidado de ter as figuras sempre nas melhores resoluções possíveis, para ser mais fácil de interpretar cada uma das figuras. Então, se você ainda tem dúvida com relação a esses formatos, procura o meu post anteriormente em que eu falei sobre isso. Com relação, então, a como inserir as figuras num texto, geralmente as pessoas usam o aplicativo, o programa do Word para fazer um texto. Esse é o meu caso, não sei se você usa algum outro, existem outros, como o LaTeX, por exemplo, mas é um programa, um software que eu não domino. Então, eu vou falar aqui para vocês do Word. No caso do Word, a gente tem muito a opção de usar o Ctrl+C, Ctrl+V, Por exemplo, eu fiz um gráfico no Origin, que é um programa, um software que a gente usa muitas vezes para fazer gráficos, e aí eu dou Ctrl+C, Ctrl+V no Word. Ou eu fiz uma figura, sei lá, no PowerPoint, por exemplo, que eu sou iniciante nisso, eu não tenho nenhum grande conhecimento em fazer figuras. A maioria das minhas figuras são feitas no PowerPoint, infelizmente. Mas daí a gente tem aquela vontade de dar o Ctrl+C, Ctrl+V pro Word. Quando a gente faz isso, a resolução da imagem não fica boa. Vocês vão perceber que esse copiar-colar, ele faz com que a figura perca em resolução. Então, qual que é a melhor maneira de fazer isso? É você salvar aquela figura como uma imagem no seu computador, deixar ela salva. Aí você escolhe o formato que vai oferecer a melhor resolução para você. Pode ser TPI, é TPI? TIFF. Pode ser TIFF, PNG, JPEG, enfim. E com essa figura, tendo essa figura salva no seu computador, aí você vai inserir essa figura no seu Word. Então, você já vai ter ela salva como figura no seu computador. E aí você vai procurar no Word, inserir figura. E aí você vai ter aquela figura e você coloca ela no tamanho que você quiser. A mesma coisa vai acontecer para os gráficos. Se você faz gráficos no Origin, por exemplo, você pode fazer isso da mesma forma. Só que no caso do Origin, que eu estou dando esse exemplo porque é o software que eu uso, você vai ter a opção de exportar o gráfico. Então, você vai lá em Graphs, se não me engano, exportar, e aí você vai exportar esse gráfico no formato do arquivo que você desejar para a pasta que você escolher. E com isso, você salvou aquele gráfico como imagem e não mais como um objeto de gráfico que você vai simplesmente dar o Ctrl+C, Ctrl+V no Word. Tá? Então, essa é uma dica para você ter sempre as imagens, seja figura, gráfico, o que quer que seja, nos melhores formatos possíveis para você ter as melhores resoluções no seu arquivo.
Uma outra coisa que é importante com relação às figuras, gráficos, né, imagens, onde colocar essas figuras no seu texto. Então, lembre-se de que as figuras e as tabelas e os gráficos, eles têm que aparecer no seu texto o mais próximo possível do trecho em que você está falando daquela figura. Por quê? Se você fala da figura e aí a pessoa que está lendo tem que passar ali 2 páginas do seu TCC para achar aquela figura, é uma perda de tempo para quem está lendo. Você quer ler aquele trecho e ser capaz de rapidamente olhar para a figura e identificar, né, ligar ali o texto com a figura que você está enxergando, que você está vendo. Então, sempre tente colocar o mais próximo possível. Se tem que ir para uma página diferente, tudo bem, mas que seja a página seguinte, né? Bem próximo. E tome cuidado também com a questão das legendas das figuras e das tabelas. Não deixe que as legendas fiquem numa página separada da figura. Às vezes acontece isso quando você está escrevendo o seu texto, de você colocou a figura, colocou a legenda, e quando você mexeu em alguma coisa anteriormente, aquela legenda desceu, né? Ou a figura desceu e aí ficou separado. Legenda numa página, figura na página seguinte. Então, tomar cuidado com isso, revisar sempre e ter certeza de que antes de você mandar imprimir ou antes de você submeter aquele arquivo, que esses pequenos detalhes estão ok, tá tudo conferido e você sabe que você fez ali da melhor maneira que você podia fazer. Ok? Então essa foi a dica de hoje. Um abraço e até a próxima.